Fala galera! Você está no programa Mudança de Comportamentos. Aqui você vai aprender simplesmente a mudar seus comportamentos diários e conseguir emagrecer sim. Só que eu quero que você saiba o seguinte: eu sou o VB ou Vitor Bueno e estou aqui para te ensinar sobre o tema de hoje. E o tema de hoje é um tema que eu amo falar. Eu amo falar sobre segredos da disciplina. Se você não sabe exatamente criar uma disciplina ou ter uma disciplina, estou aqui para te ajudar. E para isso, eu vou te dar algumas dicas. Serão 3 dicas muito importantes para você começar a implantar a partir de hoje, para você começar a ter disciplina. Bom, eu não sei se você sabe, muitas pessoas me elogiam num ponto. Eu não sou aquele melhor pessoa do mundo, o melhor estudante, aquele cara que sempre estudou, aquele cara inteligente. Não, eu não era assim. Eu era simplesmente o cara do fundo da sala. Eu sentava no fundo da sala, eu era aquele cara que não esquentava muito a cabeça com estudos. Só que isso mudou muito. Sabe por que mudou muito? Depois que eu criei uma maturidade, que eu entrei para a faculdade, eu vi uma necessidade sobre o estudo muito grande. E para isso, eu precisei criar disciplina. Se tem uma coisa que eu não tinha, era disciplina para estudar. Eu tinha disciplina para outras coisas, como jogar bola, jogar futebol, né? Jogar bola, jogar futebol, a mesma coisa. Treinar, praticar esportes em geral. Eu era atleta de natação, por mais amador que eu seja, eu era. E eu me dedicava constantemente para isso. E posso te falar, eu amava aquilo ali. Eu amava simplesmente ser disciplinado nesse ponto. Mas não era nem um pouco ligado para estudo. Só que um dia, esse dia chegou, bateu na minha porta e falou assim: Vitor, bem-vindo à maturidade, bem-vindo à responsabilidade, bem-vindo ao mundo. Simplesmente eu não tinha nenhuma disciplina para estudar. E eu comecei aos poucos a estudar na época de faculdade. Fazia o necessário, estudava as matérias mais difíceis e as menos difíceis eu deixava um pouco de lado. E sempre fui um aluno mediano para mais um pouquinho na faculdade e me dediquei aos pontos da faculdade para estudar o que realmente eu achava que valia a pena. Só que, para isso, mudou-se muitas coisas em mim. Eu comecei a estudar e os meus próprios pais, meus irmãos, perceberam essa mudança. Eu comecei a transferir a minha disciplina dos esportes para os estudos. Eu não sei se você é assim, mas eu era assim. Há cerca de 2 anos atrás, eu era simplesmente o cara que estudava de meia hora a 1 hora no máximo por dia, de segunda a sexta. Final de semana, eu não estava nem aí. Literalmente, eu não estava nem aí sobre estudar, sobre isso. Às vezes eu lia um artigo científico no final de semana para ficar de consciência limpa. Mas eu não tinha nem um pouco essa mudança de comportamento, esse foco e essa disciplina muito bem determinada. E para isso, para adquirir essa disciplina, eu comecei a estudar constantemente. Só que eu era o cara que chegava no final de semana, eu não sei você, mas chegava no final de semana, eu assistia a Netflix, séries, eu ficava jogando videogame, eu ficava fazendo as minhas coisas que eu gosto. E, na boa, não deixei de fazer. Só que eu via a necessidade de estudar. Cada dia a responsabilidade foi batendo na minha porta. Cada dia mais eu fui percebendo que isso era muito importante para mim. Então eu fiz uma decisão muito importante. Eu larguei um pouco de aproveitar o meu final de semana, de aproveitar no sentido de descansar completamente, ficar completamente ocioso, e comecei a me dedicar nos estudos. E para isso eu comecei a estudar, porque eu falei assim: meu Deus, eu não tenho disciplina nenhuma para estudar. Eu não sei pegar num livro e ler. Eu não tinha essa consciência. Eu não tinha essa necessidade. Eu simplesmente, olha para você ver, eu tinha uma disciplina tremenda para fazer dieta. Tremenda. Ou eu fiz uma dieta para engordar. Gente, em 9 meses eu estava batendo a minha meta. Cara, eu ganhei muito peso, eu queria ficar forte. Aquela coisa de
da imaturidade ainda, de importar muito com o lado estético. Eu queria muito ficar forte, porque eu não aguentava meus braços finos e me dediquei. Só que não era o Vitor. Eu me dediquei 9 meses numa dieta disciplinadíssimo. Eu falei, pô, se eu fui disciplinado na dieta, eu consigo ser disciplinado nos estudos. Por quê? Por que eu estou te falando isso? Se você quer emagrecer, você tem que ser disciplinado na dieta. Às vezes você é disciplinado para outras coisas e você nunca reparou. Pega um ponto que você é disciplinado. Vamos supor, você é uma belíssima mãe, um belíssimo pai. Você é extremamente dedicado em alguma coisa. Você tem uma disciplina exorbitante em uma coisa. Eu tenho certeza que tem. Ou para ligar para sua mãe, ou para ligar para sua avó. Alguma coisa você tem. Você tem que pegar essa disciplina e transferir para coisa que precisa. Por exemplo, emagrecimento. Então, o que basicamente eu fiz? Eu tinha... Nossa, gente, é caso de rir. Eu não conseguia pegar um livro e ler. Não conseguia. Eu dormia no livro. Só que aí eu falei, cara, eu tenho que estudar como fazer a disciplina acontecer. E para isso, eu descobri essas três coisinhas tão simples que eu vou te passar aqui agora. Mas para descobrir isso, eu bati muito a cabeça. Eu comecei a estudar sozinho, eu comecei a fazer as coisas sozinho e não dá certo. Sabe por quê? Porque eu não procurei método. Eu não procurei um jeito que me ajudasse. Eu fui por instinto. É como as pessoas não procuram meios de emagrecimento, elas vão por instinto. Tá errado nisso? Não, gente. Só que, o que eu fiz? Falei, pô, eu tenho que estudar métodos para melhorar a minha vida, a minha qualidade. Então, para isso, eu analisei 3 coisas e me dediquei nessas 3 coisas. Fui disciplinado, transferi a minha disciplina para isso. E deu muito certo. Hoje em dia, eu não tenho o pudor. Eu vou contar para vocês que é os 3. Calma. Desculpa. Hoje eu não tenho pudor nenhum em falar que eu passo sim o final de semana estudando. Eu passo sim constantemente estudando. Tenho meus tempos de descanso, tenho meus tempos para fazer uma coisa e outra. Desculpa novamente. Ai, engasgado. Eu tenho tempo para fazer minhas coisas. Mas eu não deixei de lado os estudos e me dediquei e criei uma disciplina muito grande. Que hoje, simplesmente, eu nem tenho dificuldade mais para ficar na frente do computador. E eu simplesmente odiava isso. Eu odiava. Só que, à medida do ponto que eu vi necessidade, eu falei, pô, eu tenho que melhorar. Então, se você vê necessidade de emagrecer, você está no vídeo certo. Você está no lugar certo. Para você criar disciplina... isso mesmo. Para você criar disciplina, você tem que ter essas 3 coisas. Primeira coisa, que eu já vou adiantar para vocês. Você precisa estipular regras. Se você não entendeu, é basicamente o seguinte. Olha, quando você vai dirigir, não tem regras. Você não pode fazer rotatória de certa forma. Você não pode virar naquela rua. Você não pode... Tem regras, não tem? Sim. Quando você vai na igreja... Não sei que igreja que você vai, ou vai no lugar que você tem a sua religião, ok? Para não separar nenhuma religião. Quando você vai no seu centro, quando você vai na casa, ou você vai no seu, aonde for a sua religião, lá existe regras. Quando você vai na loja comprar, lá você exige regras. Então, tudo o que envolve a nossa vida, existe regras. E regras não foram feitas para ser seguidas e não violadas, ok? Aí vai do seu bom discernimento, bom senso, bom discernimento, para decidir se aquelas regras você vai seguir ou não. E na boa, a gente segue. Você que está me assistindo, você é honesto o suficiente para seguir todas as regras. Só que a gente às vezes deixa algumas regras de lado, porque a gente não acha necessidade. Por exemplo, planejar uma alimentação definitivamente boa, você precisa estipular regras. Para estudar, eu precisei estipular regras. Sim, você precisa colocar na sua cabeça que você precisa de regras. É muito interessante. Sabe que meios que eu fiz? Eu falei, primeira coisa, o que eu preciso mudar? Eu preciso estudar. Para eu precisar estudar,
eu tenho que focar nisso aqui. Para eu me focar nisso aqui, por exemplo, para fazer um vídeo, para bolar um conteúdo, para estudar, eu precisei, parar e me concentrar numa única coisa. Então, o que eu larguei? Distrações de lado e me limitei. Nesse horário, eu vou estudar. Aonde for, com quem tiver, eu vou estudar. Então, eu coloquei nesse horário sempre. Por exemplo, vamos supor, de 8 a meio-dia no sábado. Eu vou estudar, vou descansar de tal e tal horas e eu vou voltar ali. Eu me limitei como se fosse um trabalho. Agora, eu te questiono, por que você não pode criar suas regras para conseguir o emagrecimento? Sabe por que a gente não estipula regras? É porque a gente fica muito cansado de todo o autoritarismo que tem existente no mundo. E a gente fica um pouco relaxado. A gente acha que merece esse relaxamento, esse merecimento. Tá tudo bem, eu também penso isso. Mas não é que eu quero falar que não, você não pode ter isso. Não é isso, galera. Eu quero que você entenda que você, para conseguir efeitos extraordinários, resultados extraordinários, sair do ponto que você está e idealizar o seu sonho, independente de qual seja, você tem que criar regras. E o que eu fiz? Eu estipulei que desses horários eu ia estudar. Então o que eu coloco? Um timer. Sim, eu pego o meu celular e coloco um timer. Por exemplo, eu vou ficar 1 hora direto estudando. Eu me desconecto de rede social, me desconecto do mundo e fico ali no computador estudando. Por exemplo, para planejar esse conteúdo, para escrever esse conteúdo que eu estou aplicando aqui para você, eu me desconectei. Por quê? Porque aí eu consegui escrever o que eu realmente queria falar e depois consegui me concentrar aqui para falar para vocês. Então eu criei uma disciplina ali no computador para conseguir transmitir da melhor forma possível para vocês. Então eu estipulei regras, tanto regra de horário, quanto regra, que eu acho que é a principal coisa para você adquirir regras. Você tem que ter comprometimento. Você tem que ter compromisso. Agora, se você não entendeu, vou te falar a seguinte coisa. Você, quando vai trabalhar, você não tem horário para chegar? Horário para sair? Não tem? Bom, a maioria das pessoas tem. Algumas pessoas são flexíveis. Mas pelo menos ela tem um compromisso de ir lá, de entregar o trabalho. Então você estimula o seu cérebro a pensar de uma forma seguinte. Eu tenho que ir lá. Se estiver acontecendo, eu tenho que ir lá. Então você transforma os seus pensamentos tudo em prol daquela única tarefa. Você, independente se tiver chuva, sol, vento, só se estiver passando mal para você não executar. Então o que você precisa fazer? Você cria suas regras. Por exemplo, você vai estipular meia hora do seu dia. Calma que eu vou depois falar a quantidade ideal para você estipular isso. Calma. Fica até o final do vídeo. Eu vou estipular meia hora do meu dia para fazer minha alimentação pro próximo dia. Perfeito. Para isso, eu vou me comprometer todos os dias para conseguir aquilo. E é muito engraçado isso. Por que eu vou me comprometer? Por que eu devo fazer isso? Gente, você sabe por quê que você deve fazer isso? Você sabe por quê que você tem que fazer isso? Porque a gente se sabota. A gente se sabota a todo momento. Eu me saboto para fazer esse vídeo. Eu quero, descansar. Eu quero dormir. Eu quero relaxar. Não, tem que gravar o vídeo. Isso é disciplina. Isso é regra comigo mesmo. Eu coloquei que eu ia fazer esse vídeo hoje. Estou fazendo ele hoje. Então eu crio uma disciplina comigo mesmo. Agora, isso é também, além de ser criar regra, um comprometimento daquilo que eu falo. Quando o seu patrão chega para você, ou sua patroa, chega para você e fala o seguinte: fulano, faça isso, isso e isso. Você vai acatar, você vai comprometer com aquilo ali. O seu pai, sua mãe, seus parentes, seu irmão, seu namorado, marido, esposa, fala para você o seguinte: fulano de novo, calma aí. Fulano, eu preciso que você faça isso. Você se compromete com aquela pessoa. Você tende a executar. Agora, o questionamento que eu vou te fazer aqui é por que
você não se compromete com a pessoa mais importante do mundo, que é você. Quando eu me comprometo comigo mesmo, eu sei que eu vou fazer. Porque tudo que eu falo, eu honro verdadeiramente a minha palavra. E quando eu honro verdadeiramente a minha palavra, eu faço acontecer. Quando eu crio uma disciplina, se você quer emagrecer, você tem que criar uma disciplina. E nessa disciplina você tem que ter compromisso, que é o segundo passo. Compromisso com a sua disciplina. Você tem que constantemente falar para você mesmo: eu vou fazer. Eu não vou desistir. Não importa o que aconteça, eu vou fazer. Eu não sei se você acompanhou, mas esses dias para trás eu fiz um desafio. 9 dias de desafio. Fiz 3 minutos de exercício. Muita gente me questionou: Vitor, por que 3 minutos? Mas por que 3 minutos? O poder do emagrecimento é o método que eu ensino a emagrecer. Ele é 3 minutos. Pô, Vitor, mas por que 3 minutos? Para a pessoa criar disciplina. Para a pessoa fazer nos 9 dias igual. Fui no restaurante hoje. Fui no restaurante e simplesmente a menina chegou para mim e falou assim: olha, fiz o seu desafio. Poxa vida, não dei conta de fazer o 9º dia. E eu falei: pô, por quê? Nossa, minhas pernas doeram. Eu falei: você fez 8 dias? Fiz. Falei: ótimo. Era uma pessoa totalmente sedentária. Ela criou disciplina comigo e com ela de fazer. Sabe que hora que ela estava fazendo? 12:00. Por isso que eu criei o método de 3 minutos. Por isso que eu implanto o método de 3 minutos. Para a pessoa não criar desculpa. E ela comprometer no que ela fala. Disciplina precisa de regras. E regras precisam de compromisso. Esse é o 2 pilares. Agora o 3º pilar. Eu não sei até que ponto que você vai acreditar em mim. Eu não sei realmente se você vai usar isso. Mas tenha comemoração em cada tarefa. Comemore, grite. Não sei que jeito que você comemora. Eu geralmente dou uns pulos muito loucos. Não vou fazer aqui agora que não precisa. Eu bato no meu braço e falo assim: pô, é isso aí! Bato no meu peito e comemoro. Comemora pequenos resultados. A gente tem mania de comemorar só grandes feitos. A gente comemora quando a pessoa faz 60 anos, a gente comemora 25 anos de casado, a gente comemora... Eu não tenho 25 anos de casado, gente, mas é o que as pessoas comemoram. A gente comemora grandes efeitos quando a pessoa perde 10 quilos. Puta merda! Pô, eu consegui emagrecer 10 quilos! Yes! Pô, muito legal! Mas vamos comemorar pequenos resultados? Sabe por quê? Quando eu faço um vídeo desse, geralmente dá poucas visualizações. Em vez de eu achar ruim, eu vou comemorar porque você está aqui assistindo. Então, geralmente, para você continuar a ter disciplina, você tem que comemorar resultados diários. Você tem que comemorar pequenos resultados. Para você entender mais ainda, quando você recebe um elogio da sua esposa ou do seu marido, a pessoa vira para você e fala assim: ô meu bem, ô minha linda, ô meu lindo, não sei que jeito que você chama o seu cônjuge. Você chega para ele e fala assim, para ela, fala assim: meu lindo, muito obrigado por você ter feito isso. Você comemorou pequeno resultado. E aquela pessoa que escutou, ou você que escutou, você fala assim: nossa, que bom que ele percebeu. Então, comemore os pequenos resultados. Agora, deixa eu te dar um outro exemplo. Quando você vai emagrecer, você faz 2 coisas. Não, na verdade, você faz uma coisa, mas deveria fazer outra coisa. Vou te explicar, calma aí. Você vai, se dedica 30 dias numa dieta. 30 dias treinando. Excelente. Você treina, se dedica pra caramba. Aí você vai pesar. Você vai pesar com a ideia do sonho de emagrecer 10 quilos. O seu sonho, a sua meta
é 10 quilos. Mas se você vai pesar, o que acontece? Pesei. Olhei na balança. Putz. Perdi 500 gramas. Perdi 1 quilo. Meu Deus do céu. Eu não acredito que eu não consegui. Eu não estou acreditando. Eu pensei que eu ia perder 3 quilos. Eu pensei que eu ia perder 4 quilos. Pera aí. Calma. Vamos ver as coisas com um ângulo diferente. Vamos entender que o resultado diário, que os resultados pequenos são glória sim. A mesma pessoa pode pesar e perder 1 quilo e ter uma ótica diferente. Quer ver? Pesei. Que legal. Agora falta 9 quilos para o meu sonho. Olha que mudança de comportamento. Olha que mudança de análise. Em vez de eu achar ruim que o meu vídeo não dá 1.000, 2.000, 3.000 visualizações, eu preocupo com resultados. Eu preocupo se eu estou ajudando uma pessoa. Se eu estiver ajudando você que está assistindo esse vídeo, eu já estou feliz. Então eu não preocupo. Eu sei que no longo prazo tudo vai se encaminhar. Mas eu preocupo com os meus resultados diários. Eu não comparo com A ou com B, com C ou com D. Eu preocupo em criar disciplina, em fazer constantemente. Então, para você conseguir adquirir uma disciplina a mais, para você conseguir emagrecer, você tem que ter uma disciplina. E para isso você tem que ter. Lembra? Ou você não lembra? E aí, lembrou? Galera, você tem que ter regras consigo mesmo, compromisso consigo mesmo e simplesmente comemorar seus resultados diários. A gente tem umas tristes ilusões, umas tristes ideias muito ruins. A gente comemora glórias dos outros. A gente fala para as pessoas o seguinte: pô, pelo menos você tentou, mas quando é a sua vez, é a sua hora, você se frustra. Você tende a desistir da dieta porque ela está difícil. Você tende a desistir do seu emprego porque está difícil. Pô, não é assim. Não é assim. O segredo está nos 3 pontos. E você constantemente fazer isso. À medida que você tiver o resultado diário, você volta para ter mais disciplina. Você volta para ter mais compromisso com o que você fala e você ter mais resultado. E nisso acabar, você volta para esse ciclo novamente. Esse ciclo vai transformar você. Porque você vai planejar a sua dieta, você vai planejar o seu treino, você vai planejar comer melhor, viver melhor. Você vai criar uma disciplina e você de nenhuma forma vai parar de fazer. Porque você criou comprometimento com quem? Com você. A gente tem umas tristes ilusões. Eu não sei aonde que você tirou isso, eu não sei aonde que foi criado isso, que eu não consigo fazer certas coisas, eu não consigo emagrecer, eu não consigo isso, eu não tenho disciplina. Ai, Vitor, você tem disciplina, eu não tenho. Gente, disciplina são coisas que são treináveis. Basta você querer. Aí eu te pergunto uma coisa: o quanto você quer emagrecer? Porque o quanto você quer emagrecer, o seu motivo maior, o seu objetivo maior, a sua meta, ela tem que ser grande. Porque se ela não for grande, você não vai criar disciplina. Se você quiser só, eu quero, e não colocar realmente o compromisso no que você fala, você vai desistir. E não é uma vez, 2, 3, 10, 20 vezes. Estava falando mais cedo o seguinte: as pessoas vivem em ciclos de entrar na academia, fazer dieta, sair da academia, sair da dieta, voltar para a academia, e assim esse ciclo vai só girando. Em vez de você criar disciplina de constantemente fazer, você cria disciplina de constantemente desistir. E quanto mais você desiste, mais você acredita que não consegue. Eu sei que às vezes esse papo está muito louco para você, às vezes você não vai acreditar em mim, mas eu te falo uma coisa: pega essas 3 coisas, coloca e começa a implantar na sua vida agora.
Pega regras, começa a estipular tal e tal horário. Ah, lembrei. Eu estava esquecendo, quase que eu perdi esse vídeo para te falar isso. Ainda bem que eu lembrei. Qual eu indico para você começar? Pô, eu quero emagrecer. Vou pensar no meu primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Criar uma disciplina. O que eu preciso fazer? Poxa, eu vou me comprometer a tirar 20 minutos do meu dia, 30 minutos do meu dia e planejar qual vai ser a refeição de amanhã. Pronto. Eu te falo o seguinte, isso é muito importante. Para você criar disciplina, eu vou até parar aqui para você entender. Para você criar disciplina, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, é começar uma coisa de cada vez. Você cria disciplina por exemplo, na alimentação, ok? Você criou disciplina na alimentação. Aí depois de 15 dias, 20 dias, você cria disciplina no treino. Ou 7 dias, depende muito da pessoa, se você está fazendo sozinho vai ser mais difícil. Eu criei o método Poder Emagrecimento para ajudar a ser um encurtador de caminho, entendeu? Porque eu oriento as pessoas e aí você tende a seguir, entendeu? Mas se você estiver sozinho, faça uma coisa de cada vez. Não faça muitas coisas, não. A gente tem uma ideia de fazer o seguinte, vou fazer uma coisa, vou fazer outra coisa, vou fazer outra coisa, tudo junto. Nosso cérebro não concentra tudo junto. Nosso cérebro não consegue assimilar tudo. Ele não consegue entender, ele não cria hábito. E você desiste. Então, muda sua alimentação hoje. Ok, a partir de hoje eu vou abdicar de tal coisa. Ponto. Não faça mais nada. Continua comendo normal, mas vai abdicando aos poucos. Vai colocando exercício aos poucos na sua vida. Porque, gente, o grande defeito de quem simplesmente não cria disciplina é a vontade demais, a motivação tá grande demais e tentar abraçar o mundo de todas as formas. E isso só vai te frustrar. Isso só vai te fazer desistir. Então, comece numa coisa. Depois você vai para outra. E depois sucessivamente. E você vai... Lembra uma escadinha? Você vai galgando. Ok? Você vai subindo essa escada gradativamente. Para você criar uma disciplina maior, você tem que começar a fazer isso. Agora, não esquecendo, para você mudar de vez o seu comportamento, pega um papel e anota. Qual vai ser o meu objetivo a partir de agora? O que eu vou fazer a partir de agora? O que eu vou mudar? Anota isso. Aí depois você cria regras para cima disso. Você pega e fala assim, eu quero tirar 20 minutinhos do meu dia e planejar o que vai ser feito amanhã, o que eu vou comer amanhã. Ótimo. Todos os dias você vai tirar esses 20 minutos para planejar o seu próximo dia. Para você evitar de comer besteira. Beleza. Tenha compromisso com o seu planejamento. Aí você vai honrar o que você fala. E a medida do ponto. Você não precisa te pesar para ter resultado. Você precisa entender que durante 7 dias você se obrigou àquilo, você criou regras para aquilo e se comprometeu com aquilo. Você durante 7 dias deu certo. Você fez o que dava sendo feito. Você vai comemorar. Depois de você comemorar, você pega e começa novamente. O grande erro das pessoas que geralmente emagrece, geralmente para de fazer. Para de comer bem, para de se alimentar bem, para de fazer as coisas. Isso vai vivendo em ciclos. Lembra do ciclo? Que a pessoa entra e sai da dieta, entra e sai da academia. Isso vai vivendo em ciclos. Isso vai rodando tanto que a pessoa simplesmente concorda que ela não consegue. É muito louco pensar nisso. Eu não sei realmente se eu te convenci a isso, mas coloca uma coisa na sua cabeça. Definitivamente, para você emagrecer, você precisa criar regra, compromisso e comemorar os resultados diários. E pensa sempre no longo prazo. Pensa sempre, nada na sua vida você conquistou do dia para a noite. Nada da sua vida veio com fácil. Nada. Eu não sei o que você trabalha, eu sei que você suou para conseguir isso. Eu não sei o que você estuda, eu sei que você suou para conseguir isso.
Às vezes você herdou e tal, mas foi suor de outra pessoa. Entenda isso de uma vez por todas. Para você conseguir resultados diferentes, você tem que começar a fazer coisas diferentes. Enquanto você estiver sentado no sofá, esperando o emagrecimento vir, enquanto você estiver esperando a vida te levar, como eu fazia, lembra que eu contei no início do vídeo? Como eu fazia, eu ficava o dia inteiro deitado, esperando a sorte vir bater, esperando os alunos baterem na minha porta. Não existe isso. Existe disciplina, existe foco, determinação, persistência, compromisso. Isso existe. Agora, achar que vai bater na sua porta, me desculpa, isso não vai acontecer. Então muda a sua mente um pouquinho e começa a perceber que essas coisas, que essas mudanças de comportamento, essas coisas que eu falo é para o seu bem. E, definitivamente, coloque disciplina na sua vida. O segredo para colocar disciplina na sua vida é compromisso com você mesmo e comemorar seus resultados diários. Esse foi mais um programa do Mudança de Comportamentos. Espero que você tenha gostado. Faça o seguinte para mim. Curta, comente, compartilhe com seus amigos. Quanto mais você fizer isso, mais você me ajuda, mais eu comemoro meus resultados diários e mais eu crio disciplina para ajudar você. Porque eu me comprometo com o que eu falo e eu comemoro sim se você assistir esse vídeo até o final. Fique com a gente sempre, porque isso é VaporFit.